E agora eu tenho a satisfação de apresentar os nossos dois convidados da noite, que já se encontram nesse ambiente virtual, o senhor Aldo Rebelo, ex-ministro, e o senhor Lourenço Carrasco, jornalista, ambientalista e autor da Bíblia, A Máfia Verde, que norteia discursos e posicionamentos políticos de todos os lados, mundo afora. Sejam bem-vindos, senhor Aldo, senhor Lourenço. Aldo Rebelo atuou como ministro da Defesa, ministro da Ciência e Tecnologia, como deputado federal, tornou-se presidente da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional da Câmara dos Deputados em 2002, quando promoveu os seminários Política de Defesa para o século XXI e Política Externa para o século XXI. Em 2003, já no primeiro ano do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Aldo Rebelo foi escolhido líder do governo na Câmara dos Deputados. Também atuou na relatoria da Lei de Biossegurança, que liberou as pesquisas com células-tronco. Foi nomeado ministro-chefe da Secretaria de Coordenação, Políticas e Relações Institucionais em 2004. E um ano depois foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Em 2005, desde 2005, integra o Conselho do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, CEBRI. Em 2009, assumiu a relatoria da Comissão Especial do novo Código Florestal. Nessa função, Rebelo percorreu o país, realizando mais de 200 audiências para ouvir agricultores, pecuaristas, pesquisadores, cientistas, ambientalistas e gestores públicos. Senhor Lourenço Carrasco, renomado jornalista e editor, presidente do Movimento de Solidariedade Ibero-Americana e membro do Conselho Editorial dos boletins semanais Resenha Estratégica e Alerta Científico e Ambiental, é o nosso outro convidado, nosso palestrante. Ele é autor e coautor de artigos e estudos sobre integração econômica ibero-americana, crise estratégica, economia financeira mundial, economia política, diplomacia brasileira, campanha contra as Forças Armadas Ibero-Americanas, ciência e tecnologia. Estudos históricos também compõem o currículo do senhor Lourenço, sobre as relações Estados Unidos-Ibero-América, industrialização do Brasil e o sistema americano de economia política. Bastidores do movimento ambientalista internacional também fazem parte do seu currículo. Deponente nas comissões parlamentares de inquérito sobre internacionalização da Amazônia, Câmara dos Deputados, sobre organizações não governamentais. Participou também do Conselho Indigenista Missionário na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. E o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária também fizeram parte dessa estratégia de pesquisa e publicações do senhor Carrasco, entre outras atuações e publicações estratégicas e relevantes pela América Latina. E o mundo, a respeito da soberania na Amazônia, o conhece pela sua Bíblia escrita A Máfia Verde, que norteia posicionamentos e discursos políticos por todos os lados, pelo mundo afora e principalmente aqui no Brasil. Senhor Aldo, senhor Lourenço, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu gostaria de convidar primeiramente para se apresentar e expor o seu tema e assuntos, o senhor Aldo Rebelo. Boa noite, Adriana. Boa noite, meu querido amigo Lourenço Carrasco. Boa noite às amigas e os amigos que nos acompanham nesse encontro. É uma alegria e uma honra poder encontrar ou reencontrar, mesmo que virtualmente, tantas amigas e tantos amigos queridos de todo o Brasil. O tema que abordamos aqui é de relevância, em primeiro lugar, para a população da Amazônia, para o Brasil, e é um tema também de relevância internacional. A Amazônia entrou definitivamente na agenda e no debate mundial. A Amazônia tem, para o Brasil, sentidos diversos. Não é apenas a presença material de quase 2/3 do nosso território continental. A Amazônia não é apenas a presença da sua população, dos seus estados, das suas riquezas, dos agricultores, dos pecuaristas, dos indígenas, dos ribeirinhos,
A Amazônia também tem um sentido espiritual para o Brasil. A nossa ideia de grandeza, o nosso sentido de país gigante não existiria se não fosse pela presença da Amazônia. Os nossos antepassados, os portugueses, sabiam disso quando disputaram duramente e palmo a palmo com todos os grandes impérios coloniais do século XVII e XVIII, a bacia desse grande rio. Quando nós divisamos ali na fronteira norte a Guiana Francesa, o Suriname, ou a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa, é a presença remanescente da cobiça e do desejo desses grandes impérios coloniais de dominarem a bacia amazônica. Até o século XX, essa disputa continuou, quando nós perdemos parte do território de Roraima para a Inglaterra, numa arbitragem manipulada pelo rei da Itália, que nos tomou quase 20 mil quilômetros quadrados de Roraima e deu à Inglaterra. Quando Portugal assinou o Tratado de Tordesilhas, em 1494, essa região já estava em disputa. Ela prosseguiu com a luta dos bandeirantes de Raposo Tavares, de Pedro Teixeira, para consolidar esse espaço físico, essa base física como área portuguesa e que nós, brasileiros, herdamos a partir dessa luta dos nossos antepassados. Mas essa cobiça pela região da Amazônia continuou e foi alvo de preocupação de muitos estadistas brasileiros. Há uma carta do Dom Pedro II a uma amiga que vivia em Paris, a Condessa de Barral, onde ele dizia que era contrário à abertura da navegação do rio Amazonas às potências estrangeiras, por temer que acontecesse na Amazônia o que aconteceu na China, quando cada potência colonial, depois da derrota da China para a Inglaterra na Guerra do Ópio, tomou conta de um porto chinês. O de Hong Kong, aliás, foi devolvido há pouco mais de 20 anos. E o Dom Pedro II temia que pudesse acontecer essa mesma ocupação na Amazônia. E Dom Pedro II não era nenhum xenófobo, era um imperador cosmopolita, pacifista, mas tinha esse receio. O presidente Vargas foi a Manaus e fez um pronunciamento reproduzindo essa advertência, porque nós chegamos a disputar com os Estados Unidos o território do Acre. Por que disputamos o território do Acre? Porque uma parte da elite boliviana pretendia ceder aos Estados Unidos um enclave dentro da Amazônia, que seria o Acre, até que o Brasil e o Barão do Rio Branco não aceitaram que isso pudesse acontecer. E nós conquistamos o Acre porque tínhamos ali os cearenses, que foram os seringueiros, com um gaúcho, Plácido de Castro, que se organizaram e, de certa forma, garantiram que na Amazônia não houvesse a presença de uma potência externa que pudesse vir a ser hostil ao Brasil. Aliás, há o registro de que uma canhoneira da Marinha dos Estados Unidos chegou a entrar no porto de Manaus com as luzes apagadas, recrutou práticos para percorrer a calha do rio Amazonas, que naturalmente o comandante da canhoneira americana não conhecia. Esses dois práticos receberam nacionalidade americana para poder assumir o comando de um barco militar. Então, a crônica dessa cobiça, ela aconteceu. A Amazônia respondeu por mais de 90% de toda a borracha que foi destinada aos aliados na Segunda Guerra. Foram 60 mil soldados da borracha, nordestinos, sertanejos, dos quais mais de 25 mil morreram para que os aliados tivessem a borracha que garantiu o desempenho militar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a Amazônia tem essa importância e agora essa importância tem outra dimensão. Por quê? Porque, além da dimensão geopolítica, do espaço físico, da navegação dos rios, da agricultura, da pecuária, da biodiversidade, das florestas, de tudo isso, a Amazônia tornou-se agora também um cobiçado ativo financeiro desse recém-criado mercado de carbono. Ou seja,
essas chamadas metas da Conferência de Paris, a chamada meta do milênio, que é a redução do o chamado carbono zero, emissão zero de carbono, que não é parar de emitir carbono, é sequestrar carbono. Então, o que esses magnatas pretendem não é diminuir a emissão de carbono nos seus países, é transformar a Amazônia exatamente nesse espaço de floresta e de reflorestamento para sequestrar carbono. E, com isso, a ideia absurda de desantropização da Amazônia. A Amazônia terá muito mais valor sem amazônidas, sem agricultores, sem pecuaristas, sem ribeirinhos, sem alguma atividade produtiva. As populações indígenas eles toleram porque a presença delas é compatível com essa ideia da emissão zero de carbono, porque tem um padrão de vida que não ameaça a correlação de forças de uma agricultura competitiva ou de uma indústria competitiva que nós poderíamos ou poderemos ter na região da Amazônia. Eu sei que um certo estrategista geopolítico francês, o senhor Pascal Boniface, escreveu um livro sobre as guerras do futuro, as guerras do amanhã. Acho que esse livro não foi traduzido para o Brasil, tá certo? É As Guerras do Amanhã, e há um capítulo em que ele fala das guerras do meio ambiente. E a guerra do meio ambiente seria uma guerra de potências coloniais que acusariam o Brasil de não ter capacidade de proteger a Amazônia, e, em nome da proteção da Amazônia, as potências se coligariam para promover uma intervenção militar na Amazônia. Isso está escrito, é um livro publicado por uma grande editora francesa, e esse estudioso que eu conheci certa vez em Paris é consultor do Ministério da Defesa da França e consultor, inclusive, da Organização das Nações Unidas nessa área de defesa. Ou seja, não é segredo para ninguém que há em relação à Amazônia os mais diversos sentimentos de admiração, de cobiça. Eu só nunca vi o sentimento de indiferença. Esse eu nunca percebi em relação à Amazônia. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, em primeiro lugar, dizer 4 coisas sobre a Amazônia. Primeiro, que a soberania da Amazônia não está em debate, que o Brasil não está disposto a negociar a soberania da Amazônia, a relativizar a soberania da Amazônia. Não contem com o Brasil para isso, nem com os brasileiros. Em segundo lugar, afirmar o direito da população da Amazônia ao desenvolvimento, a ter a sua agricultura, a sua pecuária, a sua indústria, a elevação do seu padrão de vida material e espiritual. Os 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia têm tanto direito ao desenvolvimento quanto os brasileiros que vivem em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. Esse direito é inalienável, é um direito sagrado. Em terceiro lugar, o compromisso com a defesa das populações indígenas, esquecidas, esse tronco da grande civilização que o Brasil construiu, que é o tronco dos nossos irmãos indígenas. Tivemos os africanos e os europeus. Os indígenas foram os mais abandonados, porque ficaram esquecidos nas florestas. Hoje vivem submetidos à manipulação interesseira de organismos internacionais. A única presença do Estado, muitas vezes, é a presença das Forças Armadas, como pude testemunhar no Ministério da Defesa, a presença da saúde, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dos médicos, dos dentistas, das Forças Armadas, oferecendo uma mão amiga e uma proteção às populações indígenas. O Estado brasileiro precisa assumir essa proteção e retirar essa espécie de tutela dessas organizações não governamentais sobre as populações indígenas. E o quarto ponto é, naturalmente, você proteger o meio ambiente, proteger as florestas, proteger o patrimônio ambiental que nós temos na Amazônia, que é o maior do mundo e o mais protegido do mundo, que deve continuar sendo protegido, mais do que qualquer outro país proteger o seu próprio patrimônio. Nós protegemos a Amazônia, e os números exaltam esse compromisso do Brasil com o meio ambiente. Eu creio, portanto, que, diante disso, né, nós precisamos explicar a Amazônia. Desde o padre João Daniel, que viveu aí no século XVIII, Euclides da Cunha, o Josué de Castro,
as universidades do Amazonas, do Pará, o Instituto, o Museu Paraense Guilde, que tem 150 anos de estudo da Amazônia, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, lá em Manaus, o Instituto Mamirauá. Ou seja, nós temos um conhecimento acumulado que o Brasil precisa explorar e a mídia do Sul e do Sudeste precisa conhecer. Porque toda vez que eles querem saber sobre a Amazônia, eles vão consultar uma ONG que tem uma sede em Amsterdã, um escritório em São Paulo, não tem um botânico, um biólogo, não tem ninguém que explique a Amazônia. É gente que vive de afirmar princípios sobre a Amazônia e, às vezes, a mídia não vai em busca do conhecimento e da informação que nós já temos acumulado ao longo de séculos nos órgãos, nos institutos de pesquisa e na vida dos que trabalham e vivem na Amazônia. E agora, os mesmos 10 minutos serão destinados ao nosso outro convidado, senhor Lourenço Carrasco, que fará a sua apresentação a partir de agora. Senhor Lourenço, mais uma vez, bem-vindo. Bom, Adriana, obrigado. Acho que nosso amigo Aldo Rebelo hizo uma síntesis insuperável, como ele está acostumado a fazer, em termos históricos, com muito rigor. Eu quero abordar agora o problema de por que se reintensificou a campanha contra o Brasil. Es decir, por que neste momento se reinicia una campaña que ya vimos en el final de la década de los 80, principio de la década de los 90, cuando comenzó toda esta, podemos decir, esta ofensiva para limitar la soberanía de Amazonia. A partir, podemos decir, de la reacción que teve aquí, especialmente la presencia de las Fuerzas Armadas macizamente en la región amazónica, fue un poco la razón que hizo que se detonara esta nueva ofensiva. Porque ellos habían conquistado lo que el general Vilas Boas ha falado, un déficit de soberanía. Ahora, ¿cómo se creó ese déficit de soberanía? Esto no fue al acaso. Desde el final de la década de los 80 comenzó una campaña que fue, podemos decir, acelerada cuando se anunció la creación del nuevo orden mundial. Yo me lembro de un seminario, en el cual tuve la fortuna, junto con mi mujer, de participar en la Escuela del Comando del Estado Mayor del Ejército, ¿no? En 1991, sobre las leyes de la Guerra del Golfo, en el cual se analizó claramente que había una intención global de crear guerras de recursos, porque lo que había acontecido en la guerra de Irak era exactamente la búsqueda de recursos, ¿no?, de esa nación extremadamente rica, alegando los problemas de siempre, derechos humanos y toda la explicación. Se fue creando esa política hacia varios países, no solamente Brasil, especialmente el Oriente Medio. Y eso sirvió como una reflexión para colocar una atención mayor sobre la región amazónica, incluso que provocó, vamos a decir, un desplazamiento de fuerzas militares hacia la región. ¿Qué era lo que el orden mundial proponía? Es decir, un orden de soberanías limitadas, ¿no?, para el control de los recursos naturales, vía, por ejemplo, la fragmentación del Estado Nacional, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, campañas intensivas contra las Fuerzas Armadas, desarmamento, el problema, por ejemplo, del llamado apartheid tecnológico, ¿no? Es decir, Brasil tuvo que asignar en esa geometría los tratados de no proliferación, tanto en misiles como en la cuestión nuclear. Y necesariamente porque Brasil tenía en su constitución exactamente esa limitación en términos de desenvolvimiento nuclear. Y comienza la agenda ambiental indigenista, se consolida esa agenda, la agenda
también identitaria, empieza a aparecer esos temas ambientales indigenistas. Después, esto acontece después que tenemos la queda del muro de Berlín y que se supone que el mundo occidental tenía ahora las manos libres porque la Guerra Fría por lo menos mantenía un equilibrio en la situación mundial. Entonces ellos se sentían que establecerían un gobierno mundial, establecerían un gobierno único, etcétera, y se comportaron así básicamente hasta el año retrasado cuando fueron, freados en la situación de Siria y la emergencia nuevamente de Rusia como una potencia global. Y ahora, más recientemente, el surgimiento de China como potencia económica. En ese mismo año del 91, con el seminario de la Guerra del Golfo en la SEME, hubo una CPI en el Congreso que se llamó el peligro de internacionalización de Amazonia. Y en aquel entonces, alguien en el auditorio preguntó, algún diputado, que si yo veía el peligro de una invasión de Amazonia. Estaba recién la situación de Irak. Y yo le dije que no veía en el futuro un peligro de una invasión militar en el futuro inmediato. Más que la invasión ya estaba aconteciendo. Y estaba aconteciendo dentro de una estructura de guerra diferente. Un colonialismo diferente al que era el colonialismo clásico que se mostró exactamente en la cuestión del intento de controlar, ¿no?, el Amazonas, es decir, con las tres potencias coloniales, Francia, Holanda e Inglaterra en las Guyanas. Entonces, esta guerra nova es una guerra, podemos decir, de engaño, de disimulación. Es decir, Amazonia viene siendo invadida por ONGs supuestamente para defender derechos indígenas, derechos ambientales, derechos humanos de poblaciones ribereñas, etcétera, pero como una estrategia de ocupación. Y esa es la razón de que se pierde la soberanía territorial sobre áreas inmensas. Vean lo que pasó en los Yanomami, vean el área Raposa Cerro do Sol o otras áreas que se fueron entregando. Entonces empezamos a tener en esas operaciones de engaño una dictadura de minorías, ya sea derechos diversos, indígenas, derechos humanos, es decir, fake, ¿no? Es decir, falsos, tal. Entonces, minorías que fueron estableciendo en la sociedad una agenda identitaria. La sociedad perdió el sentido nacional, porque la idea era esa. Es decir, tú destruyes las instituciones, privatizas las empresas, las grandes empresas estratégicas, atacas las Fuerzas Armadas, combates el desarmamento civil, combates los valores nacionales y combates los valores religiosos asociados a la familia. Entonces, con esto tú vas desmoronando la estructura del Estado. Y ese es el problema que nos encontramos, no solamente aquí, en varias naciones. Entonces, esa minoría, esa forma de operar es lo que se tiene que combatir, porque vean cómo funciona. La campaña empieza generalmente con un escándalo, quemadas, incendios o asesinatos de líderes sociales, como el caso de Chico Mendes. Y era un caso lamentable de un asesinato, un crimen común, ¿no?, en un área de mucho atraso, es decir, ya documentado. Pero se juzgó a país de que Brasil asesinaba sus combatientes de la selva. Es decir, hubo toda una campaña internacional, se juzgó a Brasil como tribunal, ¿no? Después, cuando el asesinato de la misionaria Dottir Stang, exactamente igual. Entonces hacía una campaña tremenda, un catastrofismo ambientalista, etcétera. Se fue moldando la opinión pública de la nación. Los jóvenes, las personas empezaron a acreditar en una forma de control orwelliano, en una forma
es decir, como se veía en aquella novela de 1984 de Orwell, es decir, la gente empieza a comportarse en eso. Terminando, es decir, ese catastrofismo acompañado también de chantajes financieros. O país no va a recibir los intereses, el país no va a recibir investimentos de fondo, de bancos, etc. Resultado, ¿no? Hay una ocupación de territorio. Se definen reservas indígenas, se reciben reservas naturales. Esta campaña fue ocupando parte de esa soberanía, se fue construyendo ese déficit de soberanía. Y lémbrense cuando el gobernador Otomar Pinto fue a reclamarle al presidente Lula por qué la definición de la reserva Raposa de Serra do Sol. Y el presidente Lula simplemente dijo, no aguanté la presión internacional. El presidente de Brasil aceitando que la presión no era soportable. Es decir, como si la soberanía podía ser entregue de esa manera. Entonces, esto ha ido provocando, podemos decir, esa ocupación territorial, ¿no? Que cuenta, por otro lado, con el empoderamiento del Ministerio Público, que opera como una policía de esa política de gobierno mundial o del orden mundial, y que transforma parte del Poder Judiciario en tiranetes que han estado hostigando la capacidad de producción del país. Resultado de esto, pues la parálisis de decenas, centenas de obras, el encarecimiento de centenas de obras, ver Belo Monte, ¿no? Su capacidad de energía no reducida, ¿no? O el complejo Madera. Es decir, crímenes que yo puedo decir, crímenes económicos que se cometen en nombre del ambientalismo o del indigenismo, de esos derechos de minorías. Yo tenía si hay un poquito de tiempo, después mostrar la estructura de ese orden de guerra que estamos sufriendo. Entonces, es el momento de revertir. Yo pienso que es las condiciones de tener una contraofensiva para poder recuperar la soberanía plena. Más, para esto, hay que entender que es condiciones de guerra. No podemos negociar con países que están agrediendo país como si esto no estuviera aconteciendo. Entonces, hay que llamar las cosas por su nombre. Estamos en condiciones de una guerra irregular que ha limitado la soberanía del país y de su población sobre la región más rica que tiene Brasil, una de las regiones y provincias minerales más ricas del planeta. Eso es lo que tendría que decir hoy inicialmente. Muito obrigada, senhor Lourenço. Nós gostaríamos, em nome da equipe técnica e da comissão organizadora do movimento Anti-Reset, gostaríamos de agradecer imensamente as presenças do senhor Aldo Rebelo, do senhor Lourenço Carrasco e de toda a plateia que esteve conosco até o presente momento, o público participativo, com perguntas, engajado. Isso só nos dá a certeza de que o evento atingiu seus objetivos e de que o assunto é de profunda preocupação e tem ainda muitas coisas a serem discutidas e explanadas ao longo dos outros eventos do movimento Anti-Reset, que não terminou aqui. Esse é apenas o primeiro de vários que virão na sequência. Mais uma vez agradecemos a presença de todos e informamos que estamos à disposição para manter contato com os atuais participantes sobre este webinar e sobre o webinar Anti-Reset, que será lançado brevemente pelo e-mail contact@antireset.com.